dia que sucede dias tristes, né, para o nosso país, e a gente ainda quer se manter ligado a toda a cidade de Chapecó, todo o estado de Santa Catarina, a equipe de futebol de Chapecó. Louvar a Deus pelos colombianos, pela homenagem que fizeram ontem, quem pôde acompanhar pela televisão, o que aquela cidade paralisou para poder se unir à dor, né, de todos aqueles que perderam seus entes queridos naquele acidente. Louvar a Deus, porque quando nós pensamos em Colômbia, vem tanta coisa na nossa cabeça, né? E nós, na verdade, não conhecemos de fato aquele povo. E ontem eles deram uma demonstração fantástica, né, de solidariedade. E quem acompanhou, quem quis acompanhar, quem se envolveu um pouco mais com essa emoção, com essa dor dessa equipe, que praticamente todos eles faleceram, realmente é uma coisa de encher o coração. Pena que nós muitas vezes nos unimos e nos lembramos de ser bons seres humanos somente na hora da dor, né? E quando vai tudo bem, a gente esquece de se unir. Mas que também sirva de lição, que a gente não espere tanta desgraça, tanta tragédia, para a gente poder se unir, que a gente se una antes das coisas. Isso vale para dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria comunidade, dentro do nosso próprio país. Nós também estamos, assim, na sucessão de dias tristes, porque na calada da noite, as pessoas querem aprovar lei para tirar a vida, né, de bebês. Imagine se você tivesse recebido a notícia de um médico, por exemplo: olha, você tem uma doença terminal e você só tem 3 meses de vida. Só 3 meses de vida. O que você gostaria de fazer nos últimos 3 meses da sua vida? Você gostaria talvez de se reconciliar com pessoas, de realizar um sonho que você ainda não realizou, de fazer uma, sei lá, até mesmo uma loucura boa, né? Boa, loucura, mas boa. Mas se alguém chegasse para você e falasse: já que você só tem 3 meses de vida, é o seguinte, deixa eu tirar a sua vida agora, né? Você, como adulto, você ia lutar o máximo possível para sobreviver mais 3 meses, para dar tempo de falar com teu filho, com a tua esposa, para dar tempo de pagar suas contas, para dar tempo de fazer o papel da herança, distribuir seus bens. Então você não gostaria que alguém chegasse e tirasse a sua vida, mesmo que você só tivesse 3 meses para viver. Alguns imbecis que colhem leis feitas nos quintos dos infernos, aprovam lei, ou querem aprovar lei, que pode matar uma criança no ventre de uma mulher com 3 meses. Então são dias tristes para o nosso país. Dias muito tristes. Que na calada da noite querem fazer com que crimes ligados à corrupção sejam relevados e esquecidos e não punidos. Então nós nunca atravessamos um momento tão duro no nosso país. E se a gente fizer de conta que nada disso está acontecendo, seremos cristãos católicos irresponsáveis. No mínimo temos que conversar sobre isso. Não é o assunto dessa palestra, mas eu gostaria de começar dizendo isso, que nós não podemos ficar indiferentes a tudo isso. Por favor, converse isso com seus filhos, porque o que está em jogo é o filho do teu filho, é a próxima gravidez na sua família, é a próxima lei a ser aprovada no Brasil. Então o que está em risco talvez não seja a nossa vida, que já vivemos bastante. A maioria aqui é adulto, e talvez a maioria que esteja nos vendo é adulto. Mas o que está em risco agora é a vida dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos, ou seja, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, que talvez nem venham a ter o direito de nascer. Todo mundo sonha aqui em ter neto, sim ou não? Eu tenho uma neta de 2 anos e quero ter mais, mas pelo andar da carruagem, eles querem fazer com que essas pessoas não venham a nascer, e que o direito de nascer seja totalmente ceifado. Dito isso, vamos começar a pregação, né? Então, por favor. Meus irmãos, hoje me pediram para falar para vocês sobre o Espírito Santo. É muito difícil falar sobre o Espírito Santo. E quando a gente fala do Espírito Santo, você já imagina o quê? O fogo. Você imagina o vento, você imagina a água,
Você imagina uma pomba, é o máximo que a nossa criatividade humana pode, num esforço até sobre o natural, né? O natural somos nós, um esforço sobre esse natural. A gente tenta entender, tenta visualizar, mas é muito difícil. Quando nós falamos de Deus Pai, nós imaginamos o quê? Um homem, um senhor de barba branca, cabelo branco, já um velhinho, forte, né, mais velho, cabelo branco, barba branca. A gente tem isso como a figura do Pai. Nas gravuras, nas estátuas, nós vamos ver o Pai sendo esculpido, pintado dessa forma, um senhor. Nós vamos ver o Espírito Santo representado por fogo, água, vento e pomba. E nós vamos ver Jesus, que realmente teve a nossa aparência durante muitos anos aqui na terra. Ele se encarnou. Então fica mais fácil para nós falar de Jesus. Se alguém viesse aqui dar uma palestra sobre o Pai, também teria a mesma dificuldade. Mas como nós podemos interpretar ou tentar chegar mais próximo desse Espírito Santo, dessa terceira pessoa da Santíssima Trindade? Bom, Jesus falou várias vezes para nós sobre esse fato. Jesus nos incentivou a esperar pela descida, pela vinda do Espírito Santo. Jesus nos incentivou a acreditar em suas palavras, sabendo que depois que o Espírito Santo viesse, ele nos iria recordar das palavras de Jesus. Não é fato que você já conhece bem a palavra de Deus? Sim ou não? Alguns falaram sim, outros falaram não, responderam, outros falaram sim de maneira insegura. Mas se eu perguntar para você ao longo da sua vida quantas vezes você já foi à missa, você nem vai conseguir dizer quantas vezes, mas foram milhares de vezes. E nessas milhares de vezes você ouviu primeira leitura, segunda leitura, evangelho, salmo. Quantas vezes você foi a um grupo de oração na sua vida? Milhares de vezes. Quantas vezes você ouviu a proclamação da palavra, seja no Velho Testamento, seja nos Salmos, seja no Novo Testamento, seja Gênesis ou Apocalipse? Quantas vezes você foi a um retiro, como você está vindo hoje, um dia de retiro na Canção Nova, e você hoje vai ouvir de novo a palavra de Deus? A palavra de Deus está em você. Você já a ouviu. Assim como você também já ouviu aquela determinada música da tua infância, aquela música da primeira paixão. Lembra quando você se apaixonou pelo seu cônjuge, pela tua esposa, pelo teu esposo? Não tem aquela música que marca, quando você ouve, você fala, essa música marcou a minha vida, Aí já olha para o marido olha para você, só vê coraçãozinho saltando para tudo quanto é lado. Por quê? Porque aquela música está dentro de você, e quando você escuta, você se lembra. Penetrou tua alma, penetrou o teu coração. A palavra muitas vezes fica na nossa cabeça, e é um lugar privilegiado, mas ela quer entrar na nossa alma. Não vou nem usar a palavra coração, não. O coração está aqui, ele bombeia sangue para o corpo, mas a palavra permanece na tua cabeça. Mas para ela penetrar na tua alma, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade vai fazer esse trabalho. Porque é essa pessoa da Santíssima Trindade, essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que vai fazer com que você se recorde das palavras de Deus. De que adianta um conselho de uma mãe, de que adianta o conselho de um pai, sendo que o filho não recorda, não se lembra do que o pai falou? Você se lembra de algumas coisas que seu pai falou ou não? Hein? Quem tem pai vivo, quem tem pai já falecido. Você se lembra de algumas coisas que sua mãe falou? Você que tem mãe falecida, você que tem mãe ainda viva. Você se lembra de frases, de conceitos, de valores, de lições de moral que seu pai passou para você? Aquele sabão que seu pai passou, aquela dura que você levou do seu pai. Não está gravado aí? Se está gravado é porque não está apenas na lembrança, está na tua alma. Se tornou um valor dentro de você, se tornou um norte. Quando você quer fazer alguma coisa correta, quando você quer fazer alguma coisa certa, você se recorda dessas coisas, daquilo que o teu pai falou para você, daquilo que aquele professor falou para você, daquilo que a tua mãe falou para você, daquilo que você viu e ouviu de alguém que é muito importante para a tua vida. Desceu, penetrou na alma, e isso te conduz. Essas coisas que você ouviu, que você colheu, que você assimilou, te conduz. Grandes exemplos que você ainda vai falar para o seu filho.
Você vai dizer assim: olha, meu pai dizia isso. Não é assim? Olha, quando eu era pequena, minha mãe falava assim. Aí você repassa o ensinamento que você recebeu. O Espírito Santo é essa cola, entendeu? Essa coisa que dá aderência na tua alma. Essa coisa que faz com que a palavra de Deus, desculpa usar a expressão coisa, né? Só para a gente entender, claro que não é uma coisa qualquer, né? Mas é essa coisa que faz você se recordar. Quando o Espírito Santo de Deus, inoculado em nós, no sacramento do batismo, quando nós passamos a ser templos onde habita a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mesmo que a gente não consiga visualizá-lo, mesmo que a gente não entenda que área do nosso corpo físico ele se encontra, mesmo sem a gente saber que espaço ele ocupa de fato dentro de nós, se é na cabeça, se é no coração, se é no cotovelo, se é do lado esquerdo, do lado direito, mas a presença dele faz de você uma pessoa diferente. Sem essa consciência, sem essa experiência, nós vamos nos perdendo e perdendo coisas que são tremendamente importantes para nós. Então Jesus aqui, nessa passagem que eu vou ler para vocês, ele dá um conselho, ele faz uma promessa. É uma das últimas conversas que ele está tendo com os seus discípulos. Um tempinho antes daquilo que eu vou ler para você, o título é O Ódio do Mundo. Jesus vai preparando, olha, o mundo vai ter ódio de você. Quando ele fala o mundo, não é a natureza, não é nem a pessoa vizinho. O mundo, aquilo que é mundano, aquilo que está regido pelo príncipe desse mundo, essas leis infernais, a maldade, a prepotência, a ignorância, no mau sentido da palavra, a vaidade excessiva, a ganância, a corrupção, isso que é mundano, tudo isso que existe, isso tem ódio do cristão. Quem se assume como cristão ganha como presente o anticristão, o anticristo, as pessoas que se opõem aos valores cristãos. Então o mundo tem realmente ódio de nós. Ele vai encerrar dizendo assim, o capítulo número 15 de São João, do Evangelho de São João, vai terminar assim: quando porém vier o defensor, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Então ele adverte sobre esse ódio que o mundo tem de nós, e depois ele já começa a fazer uma promessa. E continua dizendo agora no capítulo 16, versículo 1. Eu vos disse essas coisas para que vossa fé não fique abalada. Sereis expulsos das sinagogas. E virá a hora em que todo aquele que vos matar, veja, todo aquele que vos matar, dá um close aqui na minha mão, por favor. Todo aquele que vos matar, isso aqui, ó, é o que estão fazendo agora. Senadores, deputados, homens que são também pais, são maridos. Então todo aquele que vos matar, julgará estar prestando um culto a Deus. Interessante. Na Idade Média, os bárbaros, né, os vikings, por exemplo, eles matavam os cristãos, saqueavam as igrejas, e eles tinham os deuses deles, e eles matavam padres, matavam freiras, matavam monge, roubavam toda a riqueza que estava ali naquele templo, todos os crucifixos, cálice, e eles julgavam estar fazendo a coisa certa, segundo os deuses dele, ou os deuses do Olimpo lá dos gregos, ou os deuses dos bárbaros, por exemplo, Thor e por aí afora. Então eles julgavam estar fazendo a coisa certa, agradando os deuses dele. E hoje em dia, as pessoas aprovam leis para matar uma criança no ventre de uma mulher e julgam estar prestando um serviço a Deus e à humanidade. Julgará estar prestando um culto a Deus. Agirão assim por não terem conhecido nem o Pai, nem a mim. Eu vos falei assim para que vos recordeis do que eu disse.
quando chegar a hora. Está chegando a hora. Veja as pessoas degolando pessoas, aprovando leis. Então, o Espírito Santo nos recorda dessas palavras. Eu não vos disse isso desde o começo, porque eu estava convosco. No comecinho da vida pública de Jesus, Jesus não falava isso, ele estava, mas agora ele está se despedindo. Olha, eu estou indo embora, mas olha, eu tenho que dizer isso para que vocês se recordem, porque eu vou ao Pai, eu vou mandar o Espírito Santo, ele vai recordar vocês. Por isso que é importante que você leia a Bíblia, que você conheça documentos da igreja, que você pelo menos leia. Talvez você não tenha a disciplina de ler os documentos da igreja, de você saber assim, os dogmas, a doutrina, os sacramentos, os mandamentos, mas leia, porque uma vez que você lê, entra, e uma vez que entra, o Espírito te recorda. O Espírito Santo está dentro de você para te recordar as coisas boas que você põe para dentro. E ele vai recordar você, para que você possa dar um bom conselho para o teu filho, para que você possa enfrentar uma situação adversa na tua vida, ao longo da tua vida. Não é só para você orar em línguas. Claro que orar em línguas é muito bom, e a gente faz isso aqui na Canção Nova, muito. Mas não é só para isso. O Espírito Santo dentro de você, ele recorda você e faz de você um cristão autêntico, preparado para enfrentar os ganhos e as perdas de uma vida natural aqui na terra. Para que você não se revolte quando um parente falecer. Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Não, Deus não fez, Deus não mata ninguém, gente. Esse avião que caiu não é culpa de Deus, não. É imprudência, faltou combustível. A aeronave não estava preparada. Existem investigações, é imprudência. Não foi Deus que fez o avião cair. Deus quis assim, não. Deus não quer nada disso, não. Deus não quer a morte de ninguém. Às vezes a gente não se recorda e se revolta contra Deus. Mas vamos continuar. Agora eu vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos faleis assim, os vossos corações agora se encheram de tristeza, porque eu estou indo, né? No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu vá. Se eu não for, o defensor não virá a vós. Mas se eu for, eu o enviarei a vós. Quando ele vier, acusará o mundo em relação ao pecado, à justiça e ao julgamento. Quanto ao pecado, eles não acreditaram em mim. Quanto à justiça, eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E quanto ao julgamento, o chefe deste mundo, que é Satanás, já está condenado. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, para vos anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que ele receberá do que é meu, para vos anunciar. Palavra da salvação. Põe a mão no seu peito aqui, ó. Tome consciência que você é templo onde habita Deus. Tome consciência disso. Você não é um boneco, um fantoche, um marionete. Você não é lembra daquela expressão, um santo de pau oco? Lembra? O santo de pau oco, ele foi feito na época que o pessoal queria contrabandear os ouros do Brasil. Fazia uma estátua de santo, enchia de ouro, mandava para Portugal. E assim foram levando nossas riquezas. Nada contra os santos, nada contra os portugueses, mas é a história do nosso país. Você não é um santo de pau oco. Não, você é santo e você é preenchido. Você é um templo onde o preenchimento desse templo é o Espírito Santo de Deus. Aperta a mão no seu peito assim, fala assim: Deus está aqui dentro de mim. A terceira pessoa da Santíssima Trindade está dentro de mim. E vai me acompanhar até o último dia da minha vida. Pode soltar a mão do peito aí. Agora imagine então, quanta perda de tempo um ser humano pode ter de viver a vida inteira dele sem tomar essa consciência. Imagina, nós todos aqui somos convertidos, graças a Deus.
Estamos num processo, claro que a conversão ela acontece várias vezes na nossa vida. Bastou a gente tomar um caminho errado, temos que nos converter de novo, né? Não existe só uma conversão e está pronto. Não, existem várias. Ao longo da sua vida você vai se converter muitas vezes. Muitas vezes. Você se converteu, se casou. Depois de 10 anos de casado, você conheceu uma pessoa, começou a trair sua mulher, precisa se converter de novo. Você está no caminho, saiu para o caminho errado, volta, né? Voltou para o caminho certo. Aí depois de um tempo começou a beber, foi para o caminho errado, se converta, volta. Aí depois começou a fumar, se converta, volta. Começou a mentir, se converta, volta. Então a conversão vai ser várias vezes, ela vai acontecer várias. Brigou com a vizinha, não está perdoando, não quer saber de perdão, está desejando mal para a vizinha, se converta. Então a conversão, ela é um processo contínuo e repetitivo na nossa vida, até os últimos dias da nossa vida. E graças a Deus, é possível por quê? Porque o Espírito Santo está em nós. Se não tivesse em nós, meu irmão, esquece. A gente não se converteria nem na primeira e muito menos nas outras vezes. É o Espírito Santo que, presente em nós, nos acompanhando. Por exemplo, você se lembra, né, você que já se converteu, não precisa testemunhar aqui não, mas você se lembra do último pecado mortífero, não vou falar nem mortal, mortífero, aquele pecado que você nem testemunhar, testemunha. Você se lembra da última vez que você cometeu aquele pecado? Então, você se lembra. A última vez. Graças a Deus, a última vez foi o dia da sua conversão. Foi ou não foi? A partir de hoje, nunca mais. Mas não é verdade que teve a penúltima? Você se lembra também da penúltima? Na penúltima vez, antes da sua conversão, o Espírito Santo estava em você, dizendo para você: não faz isso, rapaz, não faz isso, você está acabando com o teu casamento, você está acabando com a tua vida, você está acabando com a vida dos seus filhos. A gente se lembra da última, mas a última foi a última vez que eu usei drogas, por exemplo. A última vez que eu fui para uma zona de prostituição, por exemplo. A última vez. A última é a última. Foi depois da última que eu me converti. Mas houve a penúltima, houve a antepenúltima, houve a antepenúltima. E em todas essas antepenúltimas, o Espírito Santo estava em nós, fazendo em nós um processo de conversão. Não foi fácil dobrar você não, não foi fácil dobrar a mim não, porque a gente tinha certeza que a gente estava fazendo a coisa, no mínimo, não tão comprometedora assim. No mínimo a gente sustentava a frase: eu tenho direito. Isso que não vai prejudicar ninguém, não estou fazendo mal para ninguém. Então você e eu, sustentávamos frases interiores que queríamos justificar o porquê de estarmos cometendo aquilo. E dentro de nós, o Espírito Santo presente, ele não desistiu de nós. Olha só que lindo, gente. E o Espírito Santo foi, desde que você começou a tomar consciência de que você é um ser humano, sei lá, dos 7 anos para frente, dos 8 anos para frente, dos 9 anos para frente, quando a gente aprendeu a mentir, aprendeu a falar palavrão, aprendeu a enganar, desde esse dia, e você pode se lembrar desse dia, lembra ali da criança, a mãe deu: safado, sem vergonha, olha que menino, olha o que ele aprontou aqui, e aquilo foi combinado com alguém, marcou, porque o pecado tem hora, local e companhia. Então, para você cometer um pecado, você precisa marcar a hora, você precisa escolher o local, você precisa ter uma companhia. Poucos pecados são cometidos de maneira solo, de maneira solitária. A maior parte dos pecados você comete na companhia de alguém. Então dá tempo de você escolher dia, local e companhia. Ou seja, você arquitetou, você pensou, e o Espírito Santo dentro de você, te conduzindo, tentando te conduzir, puxando para cá, empurrando para lá, e você desprezando: não, para com isso, essa vozinha, aquela voz da consciência que a gente dizia, né? Olha, alguma coisa que está me dizendo, esse alguma coisa aqui que está me dizendo é o Espírito Santo. Então nós vamos crescendo, vamos apanhando da vida, vamos dando cabeçada, vamos fazendo isso, vamos fazendo aquilo, prejudicando pessoas, nos prejudicando, perdendo, até que essa carcaça chamada corpo sofre tanto que ela se convence de que está fazendo a coisa errada. Mas na verdade não foi você que convenceu, foi o Espírito Santo que te abraçou de dentro para fora, de tal forma, lembra daquele ditado? Quem não vai pelo amor vai pela dor? Mas é que na verdade na hora da dor,
o amor foi tão grande que nos convenceu. Não é que a dor nos converteu. Não. O amor de Deus na hora da nossa dor nos converteu. Então houve a primeira conversão. Mudei de vida. Chega desse negócio de traição, chega desse negócio de adultério, chega desse negócio de perdição, de bagunça, de prostíbulo, de bebedeira, de bar, de sarjeta, chega, não quero mais. Quem fez essa obra em você? O Espírito Santo, que Ele te recordou das coisas boas que você ouviu do teu melhor amigo, do teu pai, da tua mãe, quando você foi à igreja, ouviu a palavra de Deus, está tudo dentro de você, Ele só foi te recordando. Imagine se você agora for tentar recordar de uma fórmula de química que você aprendeu lá no ginásio. Lembra do ginásio? Né? Lembra do colegial? Você acha que é fácil recordar aquela fórmula, daquela matemática? Não, não dá. Eu sozinho não consigo. O Dunga, é o seguinte, você lembra como é que era aquele cálculo que você fazia para calcular a velocidade, a vazão daquela massa que você mandava naquela bomba com aquele rotor? Porque eu trabalhei 12 anos numa fábrica antes de vir trabalhar para cá, em manutenção mecânica, em projetos. Então tinha a bomba que bombeava massa para os tanques, para fazer papel. Então tinha um rotor, tinha a bomba, tinha um motor, tinha um redutor. E eu calculava tudo aquilo lá. 25 anos atrás. Impossível eu me recordar daquelas fórmulas. Impossível. Eu precisava da ajuda de alguém, de um professor, de um amigo daquela época. O Dunga, peraí, vamos recordar. Você sabe fazer, você já fez. A informação está aí dentro. Vem comigo, vamos começar aqui agora. Vamos lá, vamos calcular tubulação. Vamos pegar o isométrico, daí vamos calcular quantos metros tem de tubulação, diâmetro, o motor, a potência do motor. Então, vamos montar a fórmula aqui. Aí eu falei, nossa, rapaz, é verdade, é assim mesmo. Então faz isso aqui, tal. Chega o resultado. Nossa, o diâmetro do rotor tem que ser isso aqui. Então alguém me ajudou a me recordar. Meu irmão, a palavra de Deus está dentro de você. E o Espírito Santo te recorda. Sabe aquela hora que você não sabe o que falar para o seu filho? Sabe aquela hora que seu filho chega na sua casa drogado, prostituído, bêbado, e você, mãe, com toda a sua simplicidade, você, pai, com toda a sua simplicidade, você foi jovem na época da guerra, seu filho é jovem hoje, olha os mundos diferentes, você curtiu os anos 60, seu filho curte os anos 2000, por exemplo, são gerações completas, e você não sabe o que falar para o seu filho. Quem é que vai te ajudar a recordar de coisas, de palavras, para te inspirar, para dar o bom conselho para o seu filho? O Espírito Santo de Deus. Aquela hora que você, como cristão, se sentir acuado para dar uma resposta, uma cobrança, você estiver sendo zombado, questionado, contestado, naquela rodinha onde você trabalha, naquele lugar onde você estuda, com a sua vizinhança, e você fala... E me faltam as palavras. Por que te faltam as palavras? Porque o seu relacionamento com o Espírito Santo está meio defasado. Mas se você está afinado com Ele, quem é que vai colocar essa palavra na tua boca? O Espírito Santo. Quando o seu filho te dá aquela resposta atravessada e você não sabe o que falar para ele, quem colocará a resposta na sua boca? O Espírito Santo. Porque esse relacionamento com o Espírito Santo, veja, olha o trabalhão que Jesus Cristo teve para nos salvar. Quem aqui está salvo, levanta a mão para ver. Ah, você não acredita que está salvo, não? Nossa, quer dizer, Jesus, desculpa aí a cruz aí, fez tudo isso aí, mas o pessoal aqui não acredita que está salvo, não, Jesus. Valeu aí, obrigado, mas... vai ter que fazer tudo de novo, porque tem gente aqui que não acredita, não. Vou perguntar de novo, tá bom? Vamos lá. Quem aqui acredita que está salvo, levanta a mão. Ainda tem gente que não está levantando a mão, porque está achando que é pegadinha minha, né? Ô irmão, ô irmã, você está salvo sim. Agora, está em aceitar ou não. Porque essa liberdade Deus te deu. Não vai precisar voltar de novo na cruz, Jesus. Aliás, em todas as missas, inclusive, o sacrifício acontece de novo. Você está salvo. Só que até disso você precisa ser recordado. Você não acredita. 2000 anos atrás,
houve um fato. Uma mulher chamada Maria, uma jovenzinha de 13, 14 anos, foi visitada por um anjo. Lembra disso? Não precisa nem eu falar isso para você, o Espírito Santo já recorda você. Ela foi consultada por um anjo. Como é que era o nome do anjo? E o anjo chegou ali e perguntou para ela se ela queria ser, se ela aceitava o desafio de ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Deus, que o Filho de Deus se encarnasse nela. Lembra disso? E aí ele se encarnou, e toda a história vem para frente. Aí o decorrer da história você conhece, não? Ele viveu aqui na terra mais ou menos 32, 33, 34 anos, esteve por aqui, foi crucificado, morto, sepultado. Lembra disso ou não? Você ainda não acredita que você foi salvo, né? Eu pergunto, você fica assim, será que eu levanto a mão? Não levanto a mão? Será que eu levanto a mão? Tem alguns que levantaram a mão, coçaram a cabeça, voltaram a mão aqui. Não é pegadinha não, meu irmão. Você está salvo. Só que você tem que estar com o Espírito Santo dentro de você para te recordar disso e acreditar nessa salvação. Por que tem muita gente perdida, fazendo coisa errada, de maneira assumida? Porque não tem esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não consegue comunicar a ela. Por que tem muita gente traficando drogas, matando pessoas, se prostituindo? Por que tem gente fazendo as maiores atrocidades do mundo? Porque o Espírito Santo não consegue estabelecer com essa pessoa essa comunicação. Agora nós não, nós graças a Deus somos cristãos. Já é uma grande vantagem. Graças a Deus, dentro do mundo cristão nós somos católicos, apostólicos, romanos, que já é uma outra bênção na nossa vida. Temos uma catequese que nos acompanha desde pequenininho. Você não acredita na Eucaristia agora, você acredita desde pequeno, lembra? Eu tive uma catequista, fantástica ela, Dona Lina. Ela dizia assim para mim, Dunga, quando você for comungar, não morda a hóstia, porque se morder, sangra. Rapaz, eu tinha uma panela aqui atrás, que eu tinha medo de Jesus passar e raspar ali. Se raspasse ali, cortava Jesus no meio. Entendeu? E eu comungava, ela falava, deixa ela na língua, encosta no céu da boca e deixa derreter. E engula. Não era assim antigamente? E eu comungava olhando no cantinho da boca das pessoas para ver se estava sangrando. Fiz isso quantas vezes, mas era a pedagogia simples de uma mulher sábia, que me ensinou com 10 anos de idade, com 9 anos de idade, a acreditar na presença de Jesus na Eucaristia. Meu irmão, eu não acredito em Jesus na Eucaristia depois de adulto, eu acredito desde pequeno. Então, desde pequeno, o Espírito Santo está dentro de mim, me conduzindo, me fazendo acreditar no céu, acreditar nos sacramentos, nos dogmas da nossa igreja, na doutrina da nossa igreja. E ele vem fazendo um processo de constante de conversão na minha vida. E olha onde eu cheguei. Com isso eu não estou me exaltando. Estou aqui pregando para vocês. Veja a caminhada que cada um de nós pode fazer a partir da presença dessa promessa que vai te recordar de tudo o que Jesus disse, do que Jesus falou. Portanto, quanto mais íntimo do Espírito Santo você for, mais amigo de Jesus você vai ser. Porque é Ele que vai te recordar de tudo que Jesus fez por nós, e falou para nós, fez para nós, todos os milagres. Eu estava conversando com a minha irmãzinha aqui, que eu tenho uma dificuldade muito grande de decorar, dificuldade, capítulo e versículo. Eu conheço aquela passagem, muitas vezes eu falo de cor, mas eu não consigo me lembrar do capítulo e do versículo. É um trabalhão que o Espírito Santo tem que fazer em mim. Eu me recordo da passagem, do fato, mas eu não consigo, uma deficiência intelectual minha, paciência, é assim mesmo. Tem pessoas que decoram e com facilidade, eu louvo a Deus por essas inteligências. No capítulo tal, no versículo tal, da página tal. Minha mãe era assim. Minha mãe, às vezes, eu ia fazer uma pregação, eu me lembrava da passagem, eu ligava, ô mãe,
Ô mãe, seguinte, aquela passagem que fala assim, como é que fala, mãe? É assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Ô mãe, onde é que está? Ô meu filho, pega a Bíblia aí, tá com a Bíblia da Ave Maria? Tô, pega aí então. Então, ó, é Filipenses, abre Filipenses, aí abre Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Ah, tá. E na sua Bíblia deve estar no canto superior direito da página direita. Só que ela falava isso com o telefone cozinhando. E eu aqui, ó. Entendeu? E ela dando essa dica. Mas por quê? Porque estava na cabeça dela. Pode bater palma para ela, está lá no céu agora, ela... Está entendendo? Uma santa inveja do relacionamento que a minha mãe tinha com o Espírito Santo. Ai, se eu tivesse esse relacionamento. Mas aquela dona de casa simples, que estudou até o 3º ano da escola, não é da roça, ela sabia até o canto superior direito da Bíblia da Ave Maria, onde estava a passagem, e citava capítulo e versículo para mim. Quantas pregações eu fiz por esse Brasil, a partir de uma consulta com a minha coach, Dona Dita. Meu irmão, isso é fruto do relacionamento do Espírito Santo. Sabe, eu podia estar falando para você de um relacionamento bem carismático mesmo, poderoso. Vamos orar nisso, para você tremer esse lugar. Claro, isso existe, é bom e a Canção Nova faz. Mas hoje eu quis falar sobre, estou querendo falar sobre isso para você, da sua intimidade com o Espírito Santo, para que essa intimidade faça de você, mulher, de você, homem, um amigo de Deus. Porque quem se recorda das palavras de alguém se torna amigo dessa pessoa. Ontem eu estava vindo de Lorena, uma cidade vizinha, de Guaratinguetá, uma cidade vizinha aqui, e de repente tocou o meu celular. Fica tranquilo que eu parei o carro para atender, tá? Parei o carro para atender, e era um grande amigo da infância, Carlos Magno. Jogou futebol comigo, ela era lateral direito do meu time. Hoje ele é professor de educação física, tem um trabalho social maravilhoso em São Sebastião e também em Pindamonhangaba. Fantástico. Mas aquela voz, quando chegou no meu coração, quando chegou no meu ouvido, eu citei o nome de 2 amigos antes de citar o nome dele. Ele falou assim, adivinha quem está falando? Eu falei assim, é o Toquinho. Não é o Toquinho não. Então é o Biro. Também não é o Biro. Então só pode ser o Carlos Magno. Aí ele acertou na terceira, irmão. Antigamente você acertava na primeira, hein? Mas o Espírito Santo me fez recordar da voz do meu amigo de infância. Gente, essas coisas estão gravadas dentro. Tudo que é bom e que está gravado, está aí, é uma informação. O Espírito Santo te recorda. Agora imagina bem, você, eu não tenho costume de ler a Bíblia, eu não tenho costume de... Tudo bem, cada um é um, e vamos então adquirir um novo hábito. Mas a partir do momento que você fala assim, Espírito Santo, por favor, o Senhor me conhece, o Senhor mora dentro de mim, o Senhor sabe de coisas que nem eu sei, me dá uma força. Me faz gravar pelo menos a mensagem principal desse trecho bíblico. Me faz ouvir essa pregação e nunca mais esquecer dela. Me faz me recordar, me recorda das coisas boas que já ouvi na minha vida, do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha esposa. Me faz recordar, me recorda das coisas, principalmente de Jesus Cristo, que já passaram pelos meus ouvidos. Espírito Santo, na hora de você rezar, na hora de você dormir, na hora de você acordar, na hora que você estiver dirigindo o seu carro na solidão, na hora que você estiver em clima de oração, na hora que você escutar uma música, na hora que o Wendel retomar aqui a oração, clama o Espírito Santo, porque ele está dentro de você. Meus irmãos, a nossa vida pode ser uma vida completamente diferente a partir desta ótica. Quando eu cheguei aqui na Canção Nova, meu padre Jonas tinha mais ou menos a minha idade. Ele tinha 54 anos, eu tenho 53. Você imagina o padre Jonas com a minha idade. Imagina a potência desse homem. Imagina, porque é bom a gente imaginar. Imagina você chegando aqui na Canção Nova, o padre Jonas já tinha cabelo branco, já era bem calvo, mas tinha 54 anos, um ano a mais que eu. Quando eu cheguei aqui, eu peguei o padre Jonas com 54 anos de idade, no auge da potência física, intelectual, espiritual, e
todo esse lugar que você consegue olhar aqui era mato. Mato. Onde você está sentado, sabe o que era aqui? Um pomar de laranja. Mais para cá, tinha uma horta. Tinha um curralzinho ali, que tinha uma vaquinha só, que tadinha da vaquinha, tinha que sustentar 20 pessoas todo dia. Não tinha nada aqui, gente. Era brejo, braquiara, mato. E ele andava por aqui, e ele falando para nós, tudo que Deus falava para ele. Aqui vai ser isso, aqui vai ser aquilo, aqui vai ser mais isso. E a gente ia indo atrás dele, falando assim, aham, duvidando, gente. Olha só, Padre Jonas, nos desculpe, é difícil acreditar no profeta. A gente só acredita no profeta quando a profecia acontece. Padre Jonas disse que esse alto aqui o Alto da Bela Vista, que é onde nós estamos, seria futuramente uma cidade. Nós já estamos numa cidade, Cachoeira Paulista. Mas ele dizia que aqui, esse ambiente, ao redor da Canção Nova, seria uma cidade, cidade de Maria. Portanto, você que tem pretensões um dia de vir morar, ou de sair da sua cidade para morar em algum lugar, se eu fosse você, eu vinha morar aqui em Cachoeira Paulista. Porque você vai estar participando de uma profecia. Até o cachorro se manifestou. Eu, se fosse você, que tem a intenção de um dia mudar da sua cidade para algum lugar, pensaria na hipótese de vir morar em Cachoeira Paulista, porque você estará participando de uma profecia, que na época que ele disse isso, a gente dizia assim, mas que hoje a gente olha e não tem como negar. O que fazia desse homem profetizar tanto? O que fazia desse homem pregar tanto? O que fazia desse homem falar para nós, deixar tão claro para nós a vontade de Jesus, a imagem de Jesus, o jeito de Jesus? É o relacionamento dele com o Espírito Santo. Então, eu estou falando de um padre, mas eu posso também falar de um leigo. Eu posso falar de um professor Felipe Aquino, que é um físico, PhD em física. Eu posso falar de membros da nossa comunidade, jovens que vocês ainda não conhecem, que acabaram de entrar, tem aqui na Canção Nova 3, 4, 5 anos, que vocês ainda não conhecem, mas que um dia virão a conhecer. Pessoas que não são religiosas, mas que são grandes homens da nossa sociedade, que do seu jeito escutam a Deus, médicos, advogados, juiz Sérgio Moro, que para nós hoje, para mim, é a resposta das orações dos católicos, dos evangélicos. A gente pedia justiça no Brasil, de onde virá? Está aí, Sérgio Moro. Um homem que está moralizando o nosso país, e que a gente tem que rezar muito por ele, pela família dele, porque ele é a resposta das nossas orações. Pode aplaudir. Não conheço pessoalmente, mas não somente o juiz Sérgio Moro, mas toda a classe, jurídica do nosso país, que está sendo incentivada a ser melhor por causa de um homem como esse. Essas pessoas, gente, elas têm um relacionamento com o Espírito Santo, elas são conduzidas pelo Espírito Santo. Então, ao vir aqui na Canção Nova, passar o dia conosco, eu peço para você uma coisa: de tudo que você deseja, de tudo que você sonha, de tudo que você pede, inclui um pedido. Espírito Santo, ocupe mais espaço dentro de mim. Espírito Santo, ocupe minha mente, que eu pense mais em Deus, que eu reze mais, que antes de eu me levantar, e eu faço isso todos os dias, quando eu abro o olho ainda na cama, eu digo assim: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Vamos repetir isso, gente? Vamos lá, todo mundo junto? Bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Vamos falar de novo para decorar. É bom dia, Espírito Santo, que vamos fazer juntos hoje, tá bom? 1, 2, 3 e... bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Imagina uma mãe de família dando bom dia ao Espírito Santo todo dia, e perguntando a ele o que vamos fazer juntos. O que nós vamos fazer para comer hoje, Espírito Santo? O que o Senhor me inspira? Vai nas panelas, não tem nada, tem aquela linguiça seca, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão.
Eu vi minha mãe fazer cada banquete com essas coisas na minha casa. Sabe aqueles restinhos de mortadela? Sabe aquela cebolinha verde? Sabe aquele restinho de mistura da semana passada? Sabe aquele arrozinho duro, branquinho? Ela botava não sei como é que a mãe faz o arroz ressuscitar, mas aquele arroz duro, sem vida, ela botava, sei lá, óleo, água, jogava alho. Se você que parecia arroz novo, gente. Desde uma comida que a esposa precisa fazer para uma família onde o marido está desempregado, está difícil trazer dinheiro para dentro de casa. Bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? O Espírito Santo está dentro de você, pergunta para ele. Até um grande empresário de uma empresa com 3.000 funcionários, onde ele tem que fazer a folha de pagamento de 3.000 funcionários, num país em crise, e ele tem que perguntar para o Espírito Santo: bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Desde o rico ao pobre, desde o culto ao ignorante. Ignorante não é palavrão, é quando a gente ignora uma determinada ciência. Eu sou completamente ignorante em muitas coisas. Então eu também sou um ignorante em determinadas situações. Então desde o culto ao ignorante, o rico ao pobre, desde o mais velho ao mais novo, essa presença do Espírito Santo, essa companhia do Espírito Santo, essa intimidade com o Espírito Santo deve fazer parte da tua vida. Você tem problema para resolver? Tem ou não tem? Tem, claro que você tem. Graças a Deus. Inclusive problema é bênção. Sabia disso ou não? Problema é bênção. O único problema que não é bênção, que também não é problema, é aquilo que não tem solução. Eu tive uma professora, hoje é o dia de eu recordar as coisas, né? Tive a catequista, mas também tive uma professora de ciência e física, chamava Ana Lúcia. Quando eu era pequeno, eu era apaixonado pela professora. Acho que todo mundo aqui já viveu uma paixão dessa, né? Eu olhava aquela professora e fazia... Fica tranquila, né, que eu tinha apenas 8 anos. Mas aquela professora me ensinou uma coisa fantástica. Ela ia no quadro, ela escrevia, ela passava no quadro 4 problemas, seja física, às vezes ela substituía, dava aula de matemática também. Ela escrevia, quem é professor aqui? Tem algum professor? Levanta a mão. Olha só, olha que sacada dessa professora. Ela escrevia 4 problemas na lousa, 4. Primeiro, é claro, ela nos dava todo o ensino da fórmula que a gente tinha que aplicar no problema. Ela escrevia 4 problemas na lousa. Depois que ela escrevia 4 problemas, ela ia escrevendo, a gente ia, ela ia apagando. Não, professor, não apaga, porque eu não terminei de... Lembra disso ou não? Você que é mais velho, lembra disso. Não apaga não, professor, não terminei. Lerdice. Aí esperava. Posso pagar? Pode. Aí, depois que ela escrevia os 4 problemas, ela voltava para ela e falava assim: um dos 4 não tem solução. Não fique nele. Como é que você ia descobrir qual que não tinha solução? Podia ser o primeiro, podia ser o segundo, podia ser o terceiro, podia ser o quarto. Se fosse o quarto, beleza. Mas se fosse o primeiro? E quanto mais tempo você ficava num problema sem solução, te faltava tempo para solucionar os problemas que tinham solução. E no final do ano, a gente entendeu que problema só é problema quando tem solução. Problema que não tem solução não é problema. Morte tem solução? Você está tratando a morte como um problema. Morte não é problema. A morte acontece. Pode pegar alguém pequeno, pode pegar um velho, pode pegar um ancião, pode pegar um jovem. A morte, quando chega, chegou, vivi até agora. Suponhamos que eu morro semana que vem. Vamos supor, perdão, suponhar não. Vamos supor. Falei igual meus tios agora. Vamos supor que eu morro semana que vem. É possível? É possível. E daí? É um problema? Não, gente. Vamos ficar agora lutando com a morte, brigando com Deus, perguntando por quê? Não tem solução, não adianta. Isso não é problema. Agora, uma atitude, um caráter, um desvio de conduta, isso é problema. Então vamos tratar do problema. Uma doença incurável não é problema. Ela é incurável, não tem solução. Você pode conviver com ela, você pode ter mais disciplina, pode ter uma sobrevida. Contrair AIDS. Não tem solução, não tem cura. Agora, você pode ter uma vida regrada, você pode usar bem os remédios disponíveis, você pode parar de beber, parar de fumar, parar de se prostituir,
dormir bem, cuidar da sua saúde, a ponto de fazer o exame e dar indetectável. Você vai morrer atropelado, o avião vai cair, mas de AIDS você não morre. Então, nós temos que tratar problema como problema. Agora, quem é que vai nos orientar nisso? Quem é que vai nos conduzir para que a nossa vida, ao longo desse tempo que nós vamos passar aqui na Terra, seja uma vida louvável? Porque o fato é o seguinte, um dia nós vamos lá. Esses dias eu fui num velório, aliás, nós tivemos muitos velórios aqui na Canção Nova nos últimos tempos, 4, em 2 meses. Membros da comunidade Canção Nova que faleceram. E eu tive o seguinte raciocínio. Imaginemos que os 80 anos que nós vamos viver aqui na Terra seja um traço mais ou menos desse tamanho aqui. E você divida esse tamanho em anos, em décadas, anos, meses e dias. 80 anos. Agora imagina a eternidade. Que tamanho que seria esse traço? Infinita, eterno. Então quem sobe para o andar de cima, diz assim, daqui a meia hora eles estão aqui. Quando meu pai foi para o céu, ele disse, daqui a 5 minutos a Dita está aqui também. Quando a minha mãe foi para o céu, ela falou assim, daqui a 10 minutos o Dunga está aqui. Porque eles estão num outro tempo. Para quem vai viver a eternidade, 80 anos aqui não é nada. Eles estão otimamente bem. E na conta deles, daqui a 5 minutos eu vou. Sabe aquele parente seu que está lá no céu? Pai, mãe, irmão, filho. Eles estão dizendo assim, conta aí, 3 minutos. E você estará lá. Na conta da eternidade, os 80 anos que a gente passa aqui não são nada. É muito rápido. Por isso que um ano é igual a um minuto é igual a um ano. Ô, gente, não vamos tratar problema aquilo que não tem solução. Problema é aquilo que tem solução. O que tem solução na tua vida? Seu relacionamento com a sua esposa. Está difícil? Então a sua intimidade com o Espírito Santo vai te fazer recordar das palavras de Jesus e você vai se reconciliar com a tua esposa. Vai pedir perdão. Lembra que na Bíblia peça perdão. Se reconcilie. Não ponha o sol sobre a sua ira. Você vai se recordar para ele. Então dá para resolver isso. Se o Espírito Santo me recorda, eu resolvo aquilo que tem solução. E aí a nossa vida vai sendo uma vida realmente de cristão, de pessoas ungidas, felizes. E aí, recombrando aquela passagem que eu, por inspiração, recordei, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos, que seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, Filipenses 4:4, que a minha mãe sempre me recordava. Qual é a ordem? Alegrai-vos. Quando? Sempre. Como? No Senhor. Essa é a ordem. Qual é a ordem? Alegrai-vos. Quando? Como? Você está no Senhor? Sim, você está no Senhor. Gente, eu tenho que levantar a moral de vocês. Vamos lá, vou perguntar. Você está no Senhor? Sim. Você saiu da tua casa, pegou van, táxi, avião, seu carro particular, saiu lá da tua casa para vir para a Canção Nova, para passar o dia todo aqui, quem sabe até já chegou, quem chegou para Osana Brasil já? Olha que beleza, vai ficar com a gente até domingo, olha que beleza. Você está no Senhor, sim ou não? Sim! Então, se você está no Senhor, porque essa sua atitude está mostrando que você está no Senhor, então essa palavra é para você. Alegrai-vos sempre no Senhor. Qual é a ordem? Quando? Como? Vamos dividir essa frase. Qual é a ordem? Quando? Como? Se nós estivermos no Senhor, se nós estivermos tendo esse relacionamento maravilhoso com o Espírito Santo, que é o Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Jesus, ao ir para o Pai, deixou para nós. Olha, fica com eles aí, tá bom? Espírito Santo, dá um rasante lá na terra, fica com eles e recorda a eles tudo o que eu falei. Combinado? Bata aqui. Pá. E o Espírito Santo e veio, está dentro de você, meu irmão. Então, se você estiver nele, se você mulher estiver nele, se você homem estiver nele, tua cabeça, tua mente, teus pensamentos, tuas lembranças serão iluminadas pelo Espírito de Deus.
E aí rezar vai ser mais fácil, testemunhar vai ser mais fácil, ou pelo menos menos difícil. A sua vida vai ser diferente, você vai encontrar graça em todas as épocas da sua vida. Quem aqui tem mais de 50, levanta a mão para eu ver. Olha que beleza, você deve ter mais uns 30 anos para ser feliz. Para ser feliz de verdade, para valer, né? Quem aqui tem 60 anos, já chegou nos 60? Pode levantar a mão, quem chegou nos 60. Você deve ter mais uns 20 anos para ser feliz. Quem aqui já chegou nos 70? Oh, beleza. Você deve ter mais ou menos uns 10 anos para ser feliz. Quem aqui já chegou nos 80? Ah, que beleza! Isso se chama hora extra. Deus está te dando um tempo extra, um tempo a mais, porque você deve ter feito coisas maravilhosas ao longo da sua vida, porque você merece estar viva, merece estar vivo. Deus quer fazer mais coisas através de você, porque o céu existe, é o nosso objetivo. Se você está viva, se você está vivo e está permanecendo na terra, pergunte: Senhor, para que o Senhor me quer? Para dar mais um conselho? Para converter mais uma pessoa? Para fazer dos meus 80 anos, anos emocionantes ainda aqui na terra, para eu ser um ícone, para eu ser uma referência, para eu ser um bom exemplo? É para isso que o Senhor me quer ainda? E faça dos seus 80 anos os anos mais emocionantes da tua vida. Quem tem mais de 80 anos, levanta a mão. Fica em pé para eu ver, vai. Fica em pé, fica em pé. Quem tem mais, fica em pé. Quem tem mais de 80, levanta, fica em pé. 1, 2, 3, 4. Ô, gente, vamos olhar para essas pessoas. Olhem para elas e aplaudem essas pessoas com toda a força de vocês. Parabéns. Uma santa inveja eu tenho de vocês, viu? Queira Deus que eu viva tanto, mas entenda, você está viva, você está vivo. Interessante que foram 4 mulheres, hein? Os homens, tomam cuidado. Visitem mais o urologista, tá? Mulheres, vocês são maravilhosas, vocês estão vivas, vocês podem testemunhar, e assim como os 53 anos que eu tenho são emocionantes, os seus com 80 são mais emocionantes ainda. Esse final de semana nós estaremos comemorando os 80 anos do Monsenhor Jonas Abib. 80 anos maravilhosos, fantásticos, ungidos, emocionante, de um homem que não perdeu em nada a vivacidade que eu encontrei quando eu cheguei aqui e ele tinha 54 anos. Meus irmãos, sabe o que é isso? A presença do Espírito Santo, que vai nos recordar até o fim da nossa vida tudo o que Jesus disse quando passou aqui na terra os 33 anos dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!